Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Olha, está no ar mais um episódio do podcast Fora de Quadra, um espaço especial voltado para o universo do vôlei. E hoje o meu convidado é mais do que ilustre, é um amigo pessoal que joga comigo. Aliás, eu jogo no time dele, depois a gente vai falar sobre isso. Mas eu quero apresentar para vocês o Arthur Costa. Ele é técnico de voleibol, tá com a equipe do Catado, é um time feminino, Isso. do Guarulhense. É do Guarulhense? Guarulhense, Catado Guarulhense. Catado Guarulhense, e a gente vai bater um papo aqui, a gente vai falar de Campeonato Master, a gente vai falar de Superliga, a gente vai falar de Campeonato Mundial, que, né, perdemos aí recentemente, né, no feminino a gente ficou no bronze, no masculino a gente foi eliminado nas quartas. Tem bastante assunto aqui pra gente conversar, e eu quero primeiramente agradecer, Arthur, por você ter disponibilizado um tempinho na sua agenda, que eu sei que é super corrida, pra vir falar com a gente. Imagina, Sérgio, eu que agradeço a oportunidade, o convite de estar aqui. A minha agenda é muito corrida, mas não é tão corrida quando eu tô jogando com você e você tá no passe. Você sabe disso, né? Que aí sim, a minha vida é muito mais corrida, mas tudo bem, a amizade permanece e eu tô aqui. Gente, ele sofre quando eu tô no time, ele sofre, ele sabe disso. Um pouco só. Arthur, Levemente. Arthur, eu queria que você comentasse um pouquinho da sua trajetória no vôlei, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho como que você começou no vôlei. A gente vai chegar lá no Master, mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência, né? Da sua formação. Como que foi e por que o vôlei? Por que você escolheu o vôlei? Bacana. Bom, eu comecei a jogar vôlei muito cedo e eu fui para uma escola onde o vôlei era a melhor modalidade. Então eu via aquilo de uma maneira de eu fazer parte de um grupo ali seleto que era bem visto, né, por todas as outras pessoas. E ao mesmo tempo eu jogava na rua e tinha um projeto social, participei desse projeto social que me encaminhou e trouxe a possibilidade de chegar a um clube. Então joguei categoria de base, federação, pré-olímpico, joguei até o sub-19. E aí chegou aquele momento onde eu já tinha em mente que eu queria trabalhar com voleibol. Acho que o voleibol abriu várias oportunidades na minha vida, né? E de trazer outras experiências, conhecer outras cidades, conhecer outras pessoas. E eu fiz aquilo uma forma de eu alavancar na minha vida, né? Então eu falava, poxa, não, eu quero jogar vôlei, mas eu quero jogar vôlei para poder estudar, para poder ser alguém. Então isso me ajudou bastante. E aí eu fui para a universidade já sabendo que eu ia encerrar aquela carreira como atleta, porque estava no meu sangue ali ser treinador, trabalhar com voleibol. Então eu iniciei a faculdade pensando realmente em me tornar técnico de voleibol. Então isso para mim foi decidido desde o primeiro dia que eu pisei na faculdade até o dia da formação. Mas aí quando a gente fala de se profissionalizar no vôlei, por exemplo, aqui, quando a gente fala assim, você é atleta, você é jogador de Superliga, como que passa na cabeça? Chega a pensar isso, assim, falar, não, quero ser um jogador de Superliga, Sim. Ou desde sempre foi assim, não, vou seguir carreira no esporte, mas não como jogador profissional? Porque você disputou os campeonatos de base, né? Sim. Você fez todo o processo, né? Eu acho que eu sempre fui muito direto e real, assim. Por exemplo, eu sabia que eu não tinha altura para ser um jogador profissional. No começo, tinha toda aquela inspiração, né? Eu era um atleta habilidoso, conseguia fazer várias funções. Mas quando eu comecei a subir de categoria e ver as categorias acima, então, numa convocação, você vê os atletas, as alturas, condições físicas, você começa a perceber que essa corrida vai ser muito mais difícil. Então, ali no sub-19, no juvenil, eu já tinha ciência que ia ser muito difícil chegar no adulto. Ia ser muito difícil chegar num nível profissional. Então, eu falava assim, acho que o caminho mais fácil e mais seguro para fazer o que eu gosto é ir trabalhar com voleibol. Então, ali naquela fase, eu já decidi realmente que jogar voleibol profissionalmente ia ser muito mais difícil. Até porque tinham menos equipes do que hoje, no quesito profissional e na formação. Estava começando no boom de atletas irem para fora do país, jogar segunda divisão, terceira divisão de outros países e ter remuneração com relação a isso, mas não era o meu sonho a princípio. Então eu queria aproveitar o máximo do voleibol para poder estudar e continuar trabalhando na quadra. Então para mim era mais importante me formar como treinador do que como atleta. E aí quando você decidiu que era isso que você queria,
fez a faculdade, se formou, e aí como que foi o seu processo de trabalho? De trabalho. Porque aí você sai, né, de uma categoria atleta, né, Sim. e vai para uma outra categoria que é treinador. Da onde que junta tudo isso? Atleta com treinador e experiência, né, adquirida também. Como que funciona tudo isso? Ele aconteceu praticamente de forma simultânea. Eu comecei a universidade ainda sendo atleta, então ainda treinava em 2 períodos, estudava no período noturno. Quando eu encerrei o fato de, olha, não vou ser mais atleta, eu vou me dedicar realmente à profissão. Logo, 12 meses depois, eu iniciei no Corinthians, né, no Esporte Clube Corinthians como estagiário. Trabalhei no Corinthians por 13, 14 anos, então por muito tempo, ali foi a minha grande escola de formação. Então pude trabalhar do estágio, da preparação física, do professor da escolinha, do assistente, do técnico. Então consegui fazer uma carreira sólida lá, dentro dessa crescente. Então aprendi com diversos profissionais. E o próprio clube me deu essa oportunidade de participar de diversos campeonatos e em várias situações. Fui técnico, assim, de todas as categorias que o clube proporciona, que é do sub-13 ao sub-17. Isso a gente tá falando de voleibol. De Porque voleibol. a gente fala Corinthians, o pessoal já pensa que é futebol, né? Tipo, não, nada a ver, é vôlei. É vôlei. Lá no Corinthians a gente tem um voleibol feminino da categoria de base, que é um time muito tradicional, um time formador, uma equipe formadora aí por muitos anos. Tem atletas hoje que estão na seleção que passaram a base no Corinthians ou jogam profissional. E então trabalhar lá foi uma grande escola. Então logo quando eu desliguei essa chave do atleta, eu já comecei a trabalhar, estagiar dentro do Corinthians com a área de voleibol. E aí foi uma grande experiência que abriu essa oportunidade e fez eu consolidar essa carreira. E aí quando você fala que você foi treinador, né, que você trabalhou no Corinthians, Sim. Como que foi essa experiência? Porque aí você, como você falou, vira a chave, né? Então Sim. uma hora você é atleta e de repente não, né? Com o passar do tempo você se torna um treinador. E aí você vai disputar campeonato. Então, assim, tudo aquilo que você aprendeu como atleta, você repassa, né, para as categorias de base. Sim. Como que é disputar campeonato? Como que é participar de campeonato? Levar os menores, né, as menores para disputar esses campeonatos? Eu acho que é uma experiência única. E ela foi muito mais assertiva porque eu tive profissionais que me ajudaram a conduzir. Porque essa transição de carreira é uma transição muito difícil. Até porque quando você é atleta, o seu estado ainda é muito emocional. Na relação com o esporte, com o treino, com o jogo, com vencer, com perder. Quando você se torna técnico ou faz parte de uma comissão, você tem que ter essa parte emocional mais amortizada. E vem a parte muito mais racional, uma parte muito mais sistêmica, ou seja, você precisa olhar aquilo como um todo. Então, a derrota dentro de uma comissão técnica, ela tem alguns porquês, né? Faz sentido você entender aquela derrota que muitas vezes, como atleta, você não entende e não aceita. E às vezes na categoria de base, na formação como treinador, eu sei que uma derrota é muito importante, porque eu só vou conhecer a minha equipe depois de uma derrota. Ou de derrotas consecutivas. Então ali você realmente vai conhecer a sua equipe. Então você começa a ter essa outra forma de observar em como você vai lidar com o esporte, dentro da emoção e dentro do racional, que é fundamental. E além disso, você tem um papel muito maior, porque você está num papel de formação. Então, aquela paixão como atleta, ela vai ter que deixar de existir e você vai ter que ter um papel muito mais estratégico, porque ali a gente começa a trabalhar com a nossa liderança perante ao grupo e o que a gente vai formar com relação aos valores dessas atletas. Então, é uma grande virada de chave e eu acho que eu consegui, eu tenho certeza que eu consegui fazer isso muito bem porque eu tive outros profissionais que me apadrinharam nesse momento e me ajudaram muito nessa construção. Hoje, você está falando de base, né? Sim. Como que funciona a base? A gente conversou com o Serjão, entendeu? O Serjão é técnico lá do Ipiranga, e ele explicou pra gente como que funciona a base, que não é um trabalho fácil, né? Você trabalhar com a base. Sim. Hoje, como que você avalia a base a nível nacional e até a nível também, assim, de questão de seleção? Porque a gente sabe, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que a gente tem um problema na seleção, que é o trabalho na base, né? Que a gente parou, o que a gente era referência um certo tempo atrás, não muito distante,
a gente parou ali, né? A gente vê outras seleções com uma seleção de base muito forte e o Brasil meio que estacionou. Então, assim, eu queria que você desse um panorama de como que você avalia hoje a base no Brasil. Já aproveitando o momento, o Sérgio Cruz, ele foi um grande mentor, né? Nós trabalhamos juntos, então tanto o Sérgio quanto a Mirtz Benko, eu tenho um grande carinho, porque eles, no começo, quando eu cheguei no Corinthians, foram esses dois que me abraçaram e me conduziram do começo ao fim, mesmo, né, o Sérgio não fazendo mais parte, mas até o último dia do meu trabalho lá, a gente sempre conversava e fazia trocas com relação ao vôlei, né? Então eu devo todo o meu respeito, a minha admiração e meu carinho para essas duas pessoas que me nortearam bastante, além de outros profissionais que vieram somar durante essa trajetória, né? Principalmente a Mari Laurito, Luan e vários outros profissionais que estiveram comigo nesses últimos tempos. Bom, eu acho que o Sérgio deixou bem claro que a categoria de base hoje ela começa no sub-13, que é a categoria iniciante. Então são meninas que completam 12 ou 11 anos dentro desse ano. Então a gente fala de sub-13, sub-14, 15, sub-17. Principalmente sub-13 e 14, a gente sabe que é um pouquinho mais difícil. Principalmente nos dias atuais. Porque muitas vezes essas crianças chegam lá, não sabem o que é voleibol, nunca praticou, e o repertório motor que essa criança tem, ela está empobrecido, né? Por não brincar, por não ter acesso, muitas vezes, a essas modalidades. Então, o vôlei começa cada vez mais tardio. E isso torna o processo do técnico, do formador, muito mais difícil. No sentido de ter que formar esse repertório motor. Então, para vocês terem uma ideia, chega meninas de 11, 12 anos que não sabem dar estrelinha, que não sabem dar uma cambalhota, que às vezes não sabem nem correr. Então, você precisa dar um grande passo para trás nesse processo, principalmente o motor, para depois a gente falar de voleibol, porque voleibol é uma modalidade que exige muita coordenação motora e refinamento, né? Então, é um trabalho um pouquinho mais difícil nesse sentido. Então, o primeiro ponto é esse déficit técnico devido a esse empobrecimento motor. Agora, o outro ponto que torna muito mais difícil hoje em dia são os pais. A relação com os pais, né? Eu não acredito nisso. Eu acho que acho que isso é uma coisa que pesou muito numa mudança de transição de carreira. E a gente tem pais que são maravilhosos, compreendem esse processo de ensino-aprendizagem a longo prazo, porque a criança que está começando no sub-13, a gente está falando de desenvolver um programa a longo prazo. Então não significa que a gente já vai formar a jogadora nesse primeiro ano. Existe todo um processo, todo um tempo para isso. E o que tem acontecido cada vez mais é uma geração de pais extremamente imediatistas, ou seja, eles querem um resultado muito rápido, muitas vezes olhando só a própria filha, então não pensando no coletivo, na equipe como um todo. E isso acaba atrapalhando não só o desenvolvimento coletivo, mas da própria criança, né? Do próprio indivíduo. Então, tem sido o trabalho cada vez mais difícil. E conversando com qualquer técnico de categoria de base, o maior tempo perdido dentro das nossas conversas é entender como a gente consegue melhorar essas relações e fazer com que os pais possam entender o real processo do esporte. Porque os pais não querem que as crianças se frustrem, não querem que elas percam, não querem que elas fiquem fora do jogo, não querem que elas não joguem ou fiquem revezando, mas também não querem responsabilizar elas pelos seus resultados, não querem responsabilizar as crianças pelo mínimo que elas precisam cumprir. Então, toda vez que existe uma falha da criança, o pai quer se responsabilizar. E toda vez que existe algum insucesso da criança, o pai quer responsabilizar você. Então, acho que essa é a grande dificuldade atualmente dentro desse mercado, mas não só no vôlei, a gente está falando no esporte em geral. Há pouco tempo o futebol acabou de fazer uma campanha, porque pais do futebol masculino sub-11, sub-12 e 13 estão proibidos de assistirem jogos pelo seu mau comportamento. Então, se isso que está acontecendo no dia de hoje não é só com a modalidade de voleibol, é com uma modalidade em geral, com o esporte em si. Então, acho que hoje são os dois fatores que
mais complicados para lidar com a categoria de base. Então tem que ter muita paciência, muito jogo de cintura e muito apoio, né? Hoje o profissional de educação física, o técnico, ele precisa de um apoio multidisciplinar, um apoio da sua diretoria, da coordenação técnica e de outros profissionais que possam fazer com que esse caminho seja muito mais seguro. Acho que a palavra é essa, que esse caminho seja mais seguro. Porque quando você fala desse comportamento dos pais, o tratamento é direto com vocês, né? Ou não? Porque assim, a atleta tá no meio ali, né? Uhum. Então assim, as frustrações, como você mencionou, as irresponsabilidades, é pai de atleta com treinador. Porque assim, ele não vai cobrar a filha, né? Ou o filho, né? Uhum. Tipo, vai cobrar o técnico porque que a filha não desempenhou tão bem quanto ele achava ou ele acredita que ela pode desenvolver. Isso, é praticamente assim. Cada clube tem a sua regra de lidar com os pais. E além do clube, cada técnico tem uma forma de se posicionar. A minha forma sempre foi, quanto menos contato eu tiver sobre esses assuntos, melhor eu consigo fazer o trabalho acontecer. Mas mesmo assim, isso acaba acontecendo. O pai quer marcar uma reunião para falar, né, sobre o rendimento da filha, eu acho ótimo. Mas marcar uma reunião porque a filha não jogou um jogo e jogou todos os outros, talvez ele esteja se precipitando. E o que mais acontece é o recado de telefone sem fio. Então o atleta chega, meu pai falou que poderia ter feito isso, isso e isso. Meu pai disse que acha que a gente não tá treinando isso. Então, essas informações acabam atrapalhando em que sentido? Pensa comigo, quem é o elo mais forte da criança? O pai e a mãe ou o técnico? É óbvio que é o pai e a mãe. Então, tudo que o pai e a mãe trouxer de informação, a criança vai validar com muito mais propriedade o que o pai e a mãe estão afirmando do que o próprio técnico. Né? Então, o nosso trabalho é fazer com que a criança consiga perceber que naquele momento ela não é vítima, que naquele momento ela está lá para ser uma protagonista. Então, muito dali vai depender do merecimento. Então, qual é o esforço que você está tendo, quais são os resultados para você, por exemplo, jogar ou entrar numa partida. Mas nós, como técnicos, a gente pensa numa formação a longo prazo. Então, não estar bom hoje não significa que não vai estar no ano que vem ou daqui a 2 anos. Então, é um pouco dentro dessa linha, né, da criança estar num campo minado. A criança, ela sempre está num fogo cruzado. E eu acho que essa é a parte mais difícil, porque muitas vezes elas não estão preparadas emocionalmente para lidar com essa situação, com relação a jogar voleibol, a se formar como atleta, e também da pressão que ela sofre dos pais. Caramba, é um assunto muito delicado até pra gente falar, porque assim, é a questão da formação mesmo, né? Tipo, você tá formando um atleta, isso não significa que ela vai seguir carreira, né? Que ela vai chegar numa seleção, e aí você trabalhar isso porque pro pai, né, assim, todo filho é seleção, né? Então assim, aí o técnico tem a missão de mostrar o caminho, falar, olha, você pode chegar até aqui, você pode ir até ali, você pode chegar lá. Mas você não pode dar, porque não tem uma fórmula, né? Não tem uma receita pronta, né? De falar assim, olha, você chegou, você vai ser seleção. Tem todo um trabalho. E você trabalhar na cabeça de uma criança que aquele é o caminho, e o pai dando, sabe, todas as informações, bombardeando, né, até mesmo a criança com tanta informação, fica até difícil de você falar que caminho que eu sigo, né? Pra onde que eu vou, né? Porque é uma cabeça em construção, não é só um corpo, né? É uma cabeça em construção, né? E vou te contar um caso que já me aconteceu, mas mais de uma vez. Uma vez o pai chegou e disse assim pra mim, Arthur, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que a minha filha tem condição de ser uma atleta de seleção? A filha dele tinha 10 anos, estava no 2º mês de treinamento. E aí eu, em vez de responder, eu fiz uma outra pergunta pra esse pai. Eu perguntei, pai, qual a idade da sua filha mesmo? Aí ele falou, minha filha tem 10 anos. O que você tem certeza que a sua filha vai ser quando se tornar uma mulher adulta? E aí ele disse, olhou assim, acho que eu não tenho certeza. Aí eu falei, perfeito, se você que convive com ela há 10 anos não sabe o que ela vai se tornar, quem dirá eu que tô com ela há 2 meses? Eu nem consigo te garantir que ela vai continuar até o final do ano. Então, acho que tudo tem o seu tempo. Agora,
Mesmo que a gente identificasse que ela fosse um super talento, 2 meses é muito pouco. É muito pouco. Então talvez você tá procurando uma resposta que não vai existir. E aí terminou por aí a conversa. Meu Deus do céu. Não, aí a pessoa sai refletindo, né? Peraí. Eu espero que reflita, né? Às vezes eu acho que não reflete. Arthur, tem diferença, porque você tá no Master agora, certo? Sim. Disputando o Cindy Clube, é isso? Isso mesmo. Eu quero que você fale um pouquinho do Master, mas assim, a diferença das categorias de base para o Master, o que muda? Tá. Muda tudo? Olha, a primeira coisa que muda é que geralmente no Master, os pais não vêm falar com você. Já começa por aí, Já né? começa por aí. Um problema a menos. É um problema a menos, pelo menos no Master, né? Não ter essa relação dos pais perguntar por que a minha filha jogou menos ou não entrou no jogo. Então isso não acontece. Quando eu fui entrar no Master, nesse universo Master, que eu já estou há 4, 5 anos, eu tinha na mente o seguinte: vai ser muito mais fácil que a categoria de base. Porque a categoria de base, você vai ter que ensinar a manchete, o toque, ensinar a jogar, ensinar a lidar com as emoções. No Master, eu acho que vai vir isso muito mais pronto. Eu pensava isso. Até o momento que eu fui encarar. E encaro isso até hoje. Então, assim, é óbvio que na formação do fundamento, do entendimento do jogo básico, elas já estão formadas, né? Até porque no Master, nós temos boa parte das atletas que são ex-atletas. Jogaram na federação, na sua categoria de base. Teve jogadora que jogou Superliga, jogou fora do país. Então, tem uma grande experiência. Mas tem uma coisa muito parecida, que é a relação das emoções. Nossa. Então, ao mesmo tempo que eu vi uma criança do sub-13, sub-14, insegura para fazer um gesto técnico, para decidir uma bola, de olhar nos olhos e você perceber aquilo, isso também acontece no Master. Como atleta de 35 anos, de 40, de você estar lá, sabe, incentivando e motivando, e você sabe que naquele olhar tem uma insegurança, tem um medo, tem uma dúvida. Então, passa um filme na minha cabeça diversas vezes. Por exemplo, poxa, o que será que faltou na formação dessa mulher para ela se sentir tão insegura nesse momento com o potencial que ela tem? Né? Porque quando eu escolhi a base, a minha missão com a base é potencializar o máximo de cada menina, independente do futuro dela, para que elas tivessem mais autoconfiança, mais independência e não tivessem medo de arriscar. Então, acho que como formador, esse é o meu principal papel. E quando eu vejo isso no Master, eu fico pensando, onde que falharam nesse processo? Por que ela, com 20 anos de voleibol nas costas, tá com dúvida no que vai fazer? Tá faltando coragem para alongar um braço? Tá faltando ter uma visão que ela pode fazer aquilo acontecer? Então, isso que eu achava que ia ser muito mais fácil, é praticamente igual. E é uma coisa que está acostumado a fazer, não é uma coisa que você vai ter que aprender, né? É uma coisa que você está acostumado a fazer, habituado a fazer, né? Praticamente sim. Tem acontecido no Master algumas mudanças e eu gosto de tirar elas da zona de conforto. Então, muitas vezes eu treino elas em outras posições, que às vezes não participou durante a sua vida, a sua carreira, né? Então, isso eu gosto de fazer muito, de tirar elas dessa zona de conforto, até mesmo porque no momento decisivo, isso pode fazer a diferença do nosso título, de uma vitória, como já fez no Master. E eu achava que isso só ia acontecer na base, imagina, isso também acontece no Master. Mas é sempre um ponto de interrogação para mim, de entender porque mesmo com tanta habilidade, com tanta experiência, tanto campeonato nas costas, ainda tem dúvida da capacidade, né, que tem, e se aquilo que ela tá arriscando vai dar certo, porque a coragem ela vai quase se escondendo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu tenho ficado muito mais atento e eu achava que ia ser mais fácil, mas tá praticamente igual. E como que você tá lá no Cindy Clube? Como que tá a sua equipe lá no... Porque você tá com o Catado, né? No Cindy Clube. Nós temos o Catado Guarulhense no Cindy Clube. As duas equipes jogam a mesma categoria, né? Então, a gente um ano foi campeão na categoria D, teve que subir para C. Ficamos ali entre os 6 primeiros colocados com 2 equipes. Uma foi campeã ano passado, a outra foi vice-campeã da Série Prata. Então, as duas equipes estão repetindo o mesmo campeonato. A equipe Guarulhense 2 é a
vice-líder da tabela, né? Acabamos a fase classificatória, tivemos apenas uma derrota, estamos no playoff da Série Ouro. Vamos fazer um grande confronto aí na semifinal. E o Guarulhense 1 é a equipe mais velha. Tá na Série Prata, também vai fazer a semifinal, a disputa ali entre o sexto e o sétimo colocado, para ambos garantirem uma vaga na final. Um na Série Ouro e outro na Série Prata. E a gente pretende repetir isso, que foi o nosso resultado do ano anterior. Ô Arthur, e a gente tá falando de Master, o pessoal fala, o que é negócio de Master? O que é esse negócio de Master? Mas é uma categoria muito gostosa, né? Assim, porque assim, já existe, né, há um bom tempo, agora que tá tendo mais exposição, né? Sim. Mas é um campeonato muito gostoso de participar, de acompanhar, porque a gente sabe que tem, como você mencionou, tem ex-atletas, né, de Superliga, atletas que jogaram fora do país, atletas que já foram de seleção. Então, assim, é um campeonato, é uma categoria que, assim, já existe e não tem possibilidade de ser descartada, né? Jamais ela vai ser descartada, né? Eu acredito que não. Cada vez mais só vai aumentar a quantidade de atletas de Master, de equipes de Master. Nos últimos 3 anos, o aumento de torneios. Então, ou seja, tem torneio no Brasil inteiro, né? E quando a gente tá falando de Master, a gente tá falando de atletas acima de 35 anos. Aqui em São Paulo, o feminino já começa a partir dos 30, né? O masculino começa com 35, mas às vezes tem elástico, né? Então, 2 atletas abaixo da idade. Então, existem algumas regras, mas cada vez mais a gente tem atletas e equipes que estão mergulhando dentro desse cenário. E o que é bacana é que você vai ver pessoas jogando voleibol, se divertindo com voleibol pro resto da vida. A gente chega no Master de Santos, por exemplo, tem a categoria mais 65 anos. Eu olho aquilo e falo, cara, eu vou começar a treinar agora, que com 65 anos eu quero estar bem desse jeito. Eu quero aguentar um rally desse, eu quero conseguir ter essa força de saque. Então, isso é algo muito bacana. E eu acho que isso traz longevidade. Acho que se a gente pensar 10 anos atrás, qualquer atleta que estivesse pensando em finalizar a carreira, talvez passaria na cabeça dele que nunca mais ele poderia se divertir com voleibol. Hoje, eu sei que eu posso me divertir com voleibol até 65 anos. Para isso, eu só vou ter que me cuidar para estar bem. Mas eu sei que existe algo para eu, pelo menos, me divertir com o máximo de idade que eu tiver. Não, e é legal porque a gente fala disso, mas, por exemplo, hoje a gente tem a Superliga, né? Sim. A Superliga Master, né? Que a CBV, ela organiza. É muito recente, né? É muito recente. Mas porque viu a necessidade de ter essa oportunidade, de ter essa participação desses atletas com 35, que a gente fala assim, 35 tá aposentado, 35... você teve um pensamento muito legal, que assim, a sua transição de carreira, só que muitos atletas que estão na Superliga, que estão ali com seus 35, seus 37, não tem essa transição de carreira, né? Não. Inclusive, eu vi um post, acho que, eu não sei se foi do Praia Clube ou se foi da Gataz, que ela entrou no programa de como é que fala? De transição de carreira. Eu achei isso sensacional, porque a gente não tinha isso, né? Não existia isso. Então, o atleta que vai ali dos 35, vai 37, que ele já tá querendo se aposentar, porque não tem mais o mesmo vigor físico para disputar com os jogadores de 20, de 21... Mas não tem um norte, né? Assim, não tem pra onde ir, né? E você tem essa possibilidade da CBV desenvolver isso, né? Com esse campeonato. Você tem aí atletas que podem sair de uma Superliga e disputar campeonato Master tranquilamente. E eu sempre eu tenho certeza que todo atleta tem no que contribuir, devido à sua formação, à sua experiência. Então, esse processo, esses programas de transições, a gente tem outros modelos fora do nosso país que prepara o atleta para vir para uma parte mais administrativa, de gestão, de captar talentos, de ser assistente, de ser auxiliar, até mesmo em trabalhar numa formação como técnico, né? Mas existem várias vertentes. E aí, esse atleta ele vai escolhendo para fazer a sua transição. Mas algo que é praticamente 100%, tem um estudo muito legal que fala sobre isso, que os atletas, por mais que façam essa transição, eles sentem falta da quadra, sentem uma falta de competir. Então, esses torneios Masters traz para eles essa possibilidade de ainda ter esse ambiente, essa experiência que é jogar.
E o mais bacana, vou dar um exemplo. Lá no Catado, nós temos algumas atletas que participam de outros campeonatos Masters, que a nossa equipe não participa, mas elas vão jogar. E elas encontram outras profissionais, né? Ou ex-profissionais do vôlei. E é muito legal, porque elas voltam felizes, sempre aprendem alguma coisa e estão jogando do lado daquelas que elas sempre foram fãs. E eu acho que isso é algo muito legal. Então, por exemplo, hoje lá no Cindy Clube, eu tenho uma equipe concorrente que tem ex-atletas de Superliga. Inclusive, na minha equipe também tem. Então, é tão legal você trabalhar junto ou estar jogando contra uma atleta que você já foi fã, que você admira o trabalho. E que, dependente da situação, e sendo seu adversário ou não, você sempre vai torcer por essa pessoa. Então, acho que o Master é uma forma da gente tornar real aquela grande paixão pelo voleibol e pelas pessoas e atletas que construíram essa carreira no voleibol. Sem contar a resenha, né? Sem contar a resenha. A resenha é algo garantido. O voleibol pode não sair, entendeu? E muitas vezes o voleibol não sai, mas a resenha e a língua afiada sempre tá no ponto. É pódio. Resenha e língua afiada, eu me garanto numa final. É ouro ou prata. Tô no pódio. Como. Não, tô no pódio. O Arthur, tem acompanhado a seleção? Fomos eliminados do masculino, né? Campeonato Mundial, fomos eliminados na fase de classificação, ainda na primeira fase. O que você tem a falar sobre isso? O que dá pra você fazer um panorama dessa derrota? Tá. O que faltou? O que você acha que faltou? Claro que a gente teve a questão, a gente até conversou aqui na semana passada, que teve a questão da morte, né, da mãe do Bernardinho. Sim. Mas que isso não poderia ser utilizado como uma desculpa para a seleção ter perdido, né, e ter sido desclassificada. Sim. O que você acha que faltou? Como você tem uma análise assim que você consegue fazer? Acho que a primeira análise é que voleibol sempre é jogado, enquanto não termina o último ponto, nada é garantido. Nada é garantido. Então eu cheguei até a ver posts falando, o Brasil se classifica antecipadamente, porque de alguma maneira, dentro do que é habitual, alguém subestimou uma equipe, né? Porque a gente estava numa chave teoricamente muito fácil, teoricamente, né? Fácil, na teoria. Na prática, ela não foi dessa maneira. Então, por isso que eu falo, o voleibol a gente tem que tomar muito cuidado com os egos. Então, ego é algo que faz a gente tropeçar. E poderia a gente arranjar aqui 1001 justificativas através das análises táticas do jogo, através dos indicadores dos scouts, mas só quem trabalha no dia a dia com a equipe vai saber de forma precisa responder, olha, hoje faltou isso. Porque pra quem tá de fora, é muito fácil falar, poxa, fulano hoje jogou mal. Todo mundo é técnico, nossa, né? não fez essa jogada, por que não chamou isso? Mas trabalhar e fazer essa construção a nível de seleção, gente, que é outro patamar. A nível de seleção, hoje é outro patamar. É muito difícil você criticar. Talvez a gente, como técnico, poderia ter feito outras escolhas. Mas é uma questão de arriscar. E aí eu posso dizer uma coisa com relação ao Bernardinho. Eu já tive perdas familiares e tive que ir para jogo ou para reunião de planejamento. É muito difícil quando você perde alguém muito querido e você ainda precisa assumir esse compromisso. E por experiência eu posso te dizer que a sua tomada de decisão nesse momento não é a mais assertiva. Pelo menos comigo, a minha experiência é essa. Muitas vezes a gente diz sim para as coisas que deveriam ser não. A gente passou um olhar despercebido, talvez, né, dentro de uma jogada ou de uma solução que naquele momento a gente estava cego, porque existia uma... Quando você tem esse gap emocional, na verdade, esse furacão emocional, você tenta usar outras ferramentas para amortizar. Então, essa ferramenta que está amortizando as emoções poderia tá potencializando as tomadas de decisões. E ela não tá nesse momento porque você só tá querendo, de alguma maneira, se proteger, manter forte ali. Então, eu acho que foi uma situação muito difícil. Faltou um pouco ali no voleibol. Assistindo o jogo, é claro, a gente viu que faltou. Mas eu acho que tá muito mais conectado com relação a egos e
pensar que as coisas vão ser mais fáceis, porque no voleibol e no esporte nada é mais fácil. O dia mais fácil sempre foi o dia anterior. O jogo mais fácil sempre foi o jogo anterior. Se você tirar o pé do freio, você pode ser atropelado. E foi isso que aconteceu com a gente. Na verdade, a gente tirou o pé do acelerador, a gente botou o pé no freio, e aí a gente foi atropelado e ficamos para trás. Mas faz parte, e esporte é lição, né? Acho que a lição foi aprendida. E foi uma lição dura, né? Porque, assim, a gente, né, tricampeões, né? Depois a gente vai para uma campanha a pior campanha, né? Do voleibol. Voleibol. Desde 1950 e pouco. Aí você fala, caramba, a gente... É um espaço muito largo, assim, muito né? largo. Porque, assim, para quem tá aqui, ó, sempre ali, né? Uhum. E aí você... É uma queda muito brusca. É uma queda brusca, mas tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: mesmo que doa, sofrer não é um processo à toa. Então, perder não é um processo à toa. Aprender não é um processo à toa. E talvez aquilo tenha algum ensinamento para os atletas, para a galera da formação. Bernardinho, eu não tenho nem o que falar, porque se tem um cara que sabe aprender a todo momento, é ele, né? Então, eu acho que isso é um processo aí que tá doendo, mas aprender não é um processo à toa. Vai doer por um bom tempo, né? Por um bom tempo. A gente fica marcado com isso, né? Vai ficar marcado por um bom tempo. Feminino. Você assistiu? Ficamos com bronze. Assisti todos os jogos. Que semifinal foi essa? Que semifinal foi essa? E assim, o bronze veio ali pra dar como que eu posso dizer? Um alívio. Um alívio. Porque se fosse um quarto lugar, ia ser mais difícil. Ia ser mais difícil. Sim. Entendeu? Ainda mais como foi essa vitória do bronze. Não foi um bronze fácil, foi um bronze muito conquistado. É um bronze quase com valor ali de um ouro, né? A gente estava conversando nos outros assuntos que, assim, muito se culpou a seleção ter perdido por causa da Ana Cristina, que não tava, que se a gente tivesse a Ana Cristina, a gente teria ganhado. Gente, como dá pra culpar algo de alguém que nem a pessoa estava? E aí colocar muita responsabilidade sobre uma pessoa, E aí a gente tem a questão da Bergman, que foi muito criticada porque ela não jogou nada, eu discordo. É só olhar a estatística. Na dúvida, olhem números, gente, antes de criticar. Porque voleibol é isso, né? É estatística. Não é porque você acha que fulano não jogou, Beltrano não fez o que deveria fazer. É estatística, são números. Aliás, se você me permite um recorte, você que ama voleibol e adora comentar nos posts, se você não tiver número, não comenta nada. Dá palminha, valeu galera, bora pra próxima. Porque o que tem de gente fazendo 1000 comentários e eu falo assim, você assistiu o jogo? Ou você tá com um problema de memória? Porque como você fala que uma jogadora foi péssima e ela foi decisiva no jogo anterior, ou é a segunda maior pontuadora do jogo? Então é um pouco complicado de poder debater e de tentar entender o que essa pessoa quer com esse comentário, né? Porque parece que de voleibol não entende. Não entende nada, é verdade. E aí uma outra coisa que ficou muito assim no ar é assim, a gente não ter uma oposta, uma definição de oposta. Em que sentido? Na seleção, a gente não ter uma oposta definida. Porque a gente tem as levantadoras, a gente tem as centrais, a gente tem as ponteiras e temos a oposta. Quem é a oposta? A oposta oficial é a Rosa Maria? É a Kizzy? É a Tainara? Quem que é? Eu acho que... vamos comparar hoje com a melhor do mundo, que é a Itália. Tá. Quem é a oposta da Itália? Egonu. E Antropova. Tá. Cara, você sabe que elas são as opostas. A gente não vai tentar colocar uma outra jogadora pra ser oposta. A gente vai colocar a Sila pra ser oposta, entendeu? Sabe? Elas são opostas. Sim. No Brasil, a gente não tem... na minha visão, a gente não tem essa oposta definida. Isso pode ter influenciado também? Isso é uma questão... O que passa, você como técnico, que passa na cabeça do técnico, entendeu? De você não ter uma oposta, não vou nem dizer uma oposta definidora, porque a gente entende uma oposta decisiva, que né? é aquela que derruba a bola, que veio ali e fala, ó, a bola é comigo, pode colocar a bola pra mim que eu resolvo. Tá. A gente não... Se você perguntar pra mim, Sérgio, quem é a oposta da seleção? Não sei. Você já disse nome de 3, como que não sabe? Mas quem que é a oficial? Não tem uma oficial? O que é...
são vários pontos. Aí eu vou ter um olhar como técnico, Tá, né? vamos lá. Eu quero sei ver se... que muitas vezes, quando a gente vai comparar, a gente põe a régua lá em cima. E a nossa régua sempre é lá em cima. A nossa régua sempre é muito alta. E muitas vezes sem critério. Às vezes a régua é alta e sem critério. Eu acho que a seleção tem passado por uma renovação muito bacana. A gente tem uma mescla de atletas mais experientes e menos experientes. E renovando com altura, com qualidade técnica, talvez com menos experiências internacionais, mas que estão buscando cada vez mais. Então, quando a gente pensa em oposta, a gente pensa na atleta que vai fazer ponto a rodo. Se a gente pensar quem foram as equipes que foram campeãs nas últimas Olimpíadas, nos últimos mundiais, em algumas equipes a gente vai lembrar das opostas, outras equipes a gente não vai lembrar. Hoje nós temos mais de 30 seleções femininas, né, ali dentro do ranking, que participam de vários campeonatos. E aí, se eu falar, me conte 10 opostas sensacionais a nível mundial jogando hoje. E não tem como não falar que essas brasileiras estão nesse top 10. Talvez não esteja no top 3, no top 5, mas elas também não estão lá embaixo. Então, eu acho que o que não é que falta, nós não temos alguém que se sobressaia muito mais numa função do que outra. Mas o que eu acho muito importante, nós temos um nível parelho em alguns sentidos. E o que vai mudando entre uma e outra são algumas habilidades técnicas e uma questão de experiência a nível mundial. Então, eu acho que isso facilita bastante. Hoje, eu acho que a ida da Kizzy para a Rússia vai trazer um know-how que talvez seja o que faltava para ela na hora de disputar a nível mundial, quando a gente fala de voleibol, né? Assim como foi muito bem feito essa mudança da Ana Cristina de ir para a Europa, jogar torneios na Europa, que a gente sabe que é... Eu acho que ela foi no momento certo, porque olha a resposta que ela nos deu, óbvio, junto com o trabalho da seleção brasileira, mas olha como ela pôde agregar esse repertório internacional, que você tá treinando com as melhores, você joga contra as melhores. Não que a gente não tenha isso no Brasil, a gente tem isso no Brasil, uma das melhores ligas também do mundo, mas lá o sarrafo é alto em quase todos os times. E no seu próprio time, cara, se você não der o seu melhor o tempo inteiro, você tá no banco. Do banco para fora. Então, eu acho que a responsabilidade e a oportunidade, ela é muito mais... Qual é a palavra que eu posso utilizar? Eu acho que ela é muito mais alta, o sarrafo é mais alto. Então, acho que exige mais atleta e pode fazer com que ela tenha outros conhecimentos de outras escolas de voleibol. A gente está acostumado com o voleibol, a escola brasileira. Mas qual é a escola norte-americana? Qual é a escola europeia? Como que as russas jogam? Como a Turquia consegue jogar? Como o Japão joga? Então, eu acho que isso vai trazendo outros cenários para a formação das atletas. Então, claro, a gente não tem um nome principal para uma opostas, mas a gente tem excelentes opostas aí no mercado, principalmente na seleção, e eu acho que elas ainda têm muito frutos para trazer pra gente, principalmente as mais novas. Tá. Quer uma água? Toma uma água Toma aqui, água, né? como um biscoito do nosso patrocinador, da FITSE. FITSE, muito obrigado aí por mais uma temporada com a gente. Eu tô falando isso porque, assim, meu pensamento como amador de vôlei, sim. Tá? Eu, na cabeça do Zé Roberto, eu colocaria na Cristina de oposta, assim como ele fez com a Mari. Tirou a Mari de oposta, colocou como ponta e deixou Mari e Sheila na seleção. Tá. Eu, Zé Roberto, transformaria Ana Cristina numa oposta. Deixava Bergman e Gabi na ponta como titular, entendeu? E Tainara talvez ali, a briga entre as três ali e mais uma. E a Rosa Maria, porque a Rosa Maria faz também a função de ponteira. E colocaria na Cristina de oposta. de oposta. Pronto, falei e perfeito, joguei. por isso que você tá trabalhando aqui apresentando o programa. Senão você estaria como técnico. Brincadeira, Serginho. Gente, que humilhação. É isso. Eu fiz vários jogos contra a Ana Cristina, conheço a Ana Cristina desde os 10 anos. E assim, ela sempre foi sensacional. Eu concordo em partes, ela pode ser uma oposta, mas qual é a condição da qualidade técnica dela hoje num passe?
quantos golpes ela consegue fazer num ataque, numa entrada da rede. Então, existem algumas variáveis e condições técnicas que essa atleta tem, que nós não temos uma outra atleta dentro dessa posição. Dentro dessa posição. Tirando a Gabi, né? Claro. Mas a gente tem outras atletas que estão nesse processo de construção. Ela poderia ser uma ótima oposta. Eu acho que qualquer posição que você colocar ela vai se dar bem. Mas, pensando a nível mundial, eu acho que hoje ela é um pouquinho da ponta que nos falta. Você em acha breve, em breve alguém vai ter que se aposentar. E aí, quem a gente tem para manter nesse mesmo nível? Apesar que as outras que estão vindo, por exemplo, a Bergman vai ter uma crescente. Ela teve uma crescente, assim, sem comentários. Mas eu acho que esse critério de volume de... Qual é a característica da ponteira? Volume de jogo, defesa e passe. A Ana Cristina faz isso muito bem. E ainda tem poder de ataque, poder de saque. Então, se a gente olhar para o Brasil, qual foram as 10 ponteiras que têm essa mesma característica do que ela? Então, eu acho que ali pode ser a melhor posição para ela. Pode testar oposta, mas a gente tem outras opostas ali que estão nesse processo de desenvolvimento. E o voleibol, gente, é o conjunto, né? Não dá pra gente colocar o peso numa atleta só. Não, a Turquia faz isso. Tá melhorando, mas também não tá levando a dourada faz muito tempo. O jogo, quando você fala em Turquia, você fala de Vargas, né? Você fala, qual a outra? Vargas, porque é a que mais recebe bola, é a que mais... É a que joga muito voleibol. Não que a Karakuchi não jogue, mas é mais show e menos ponto, né? E menos ponto. E menos ponto. Menos mas voleibol. A gente sabia que quando ela tava na saída, era um pouquinho mais difícil, né? E ela tá sofrendo com essa transição de posição, mas o técnico tá tentando aproveitar de uma melhor eficiência o poder de ataque que ele tem. E para isso ele teve que fazer essa transição de posição dela. O que a Itália não precisa tanto, porque já tem ótimas ponteiras e oposta, pode colocar. Tanto faz, e se colocar as duas também, piora tudo. Aí lascou. Aí não tem pra ninguém, não porque tem. A gente não vai nem ouvir o som da bola. Ainda bem que tem a inversão, só fica uma na quadra. Só fica uma na Ficasse quadra. as duas. Não, eu falei isso, assim, que veio na minha cabeça, porque assim, na composição de ter Julia Bergman E Gabi. E Gabi. Não, Julia Bergman e Ana Cristina em quadra. Tá. Entendeu? Pra não, tipo, a Ana Cristina tá em quadra, a Júlia tá de fora, reserva. sim. Entendeu? Ou a Júlia tá em quadra, a Ana Cristina tá de reserva. Não tem como elas serem reservas, entendeu? Sim. É isso que na minha cabeça eu tenho essa, sabe? Elas não podem ser banco, entendeu? Num jogo, num time, entendeu? Eu tenho um outro pensar como técnico e eu acho isso muito importante. Não tem o pensamento que alguém tá no banco é abaixo de quem tá na quadra. Se você tiver alguém no banco com o mesmo nível que você tem alguém na quadra, você tá pronto pra sair de qualquer problema. A Itália é um time muito claro. Se alguém de lá que seja muito bom não está bem na quadra, tem alguém pra trocar. Praticamente do mesmo nível pra melhor. Então, se a gente pensar só na visão de ter todas as melhores, uma vez uma quadra só, se aquilo não tá dando certo, você vai confiar no que tem lá pra trocar, pra mudar o resultado, pra virar um jogo? Se você tá com toda a sua força... Essa é meu pensamento e minha visão como treinador e como técnico. Eu nunca começo e saio com força total. E eu sempre tenho boas jogadoras na mesma posição. Porque se você troca ali ou precisa pela situação que for, porque não tá indo bem, ou porque se lesionou, se machucou, você não tem uma queda brusca do desempenho tático da sua equipe. Por isso que você esclareceu isso muito bem esclarecido, né? Porque por mim, na minha cabeça, entendeu? Eu vou com força máxima tudo. Mas é claro, a nossa visão, mas formar isso é muito difícil. E aí é o que eu falo, começa desde a base, lá do iniciante. Às vezes o pai fala, nossa, mas aquela menina... Nossa, ela faz tudo tão bonitinho, por que ela é reserva? E a outra que tá mais desengonçada sai jogando. E às vezes não tem essa visão de entender que eu tenho um processo de formação
Para algumas a longo prazo, para outras um pouco mais curto. Então, às vezes, eles não entendem essa questão de como você olha o todo e aonde você quer chegar com isso. Porque, às vezes, numa fase classificatória, eu quero dar ritmo, eu quero dar experiência. Aí chega numa fase final, a sua formação ela é outra. E aí, tudo bem. Porque ali você tá brigando pelo mata-mata e tá em busca do título. Mas uma fase classificatória... é uma fase classificatória, principalmente na formação. Eu acho que nosso intuito é dar oportunidade de repertório para que ela se desenvolva. Mas para isso, ela também precisa merecer. E aí é isso que acaba sendo um jogo que eu sei que é muito difícil de ser compreendido pela família, pelos pais, por quem assiste. Mas esse é o nosso papel como formador, pensar a longo prazo, principalmente quem trabalha na base. Você acha que a nossa seleção tá bem? A gente tá bem servido na seleção? Eu acho que a gente tá muito bem servido. Eu acompanho muito mais a feminina do que a masculina. E a feminina eu sei que a gente tá muito bem servido. Tem muito talento que vai ter nível para brigar ali na seleção. E o masculino eu voltei a acompanhar com a volta do Bernardinho, né? Não tem como não voltar a acompanhar com a volta dele. E me traz esperança. A volta dele me traz esperança com relação ao voleibol masculino. E eu acho que a gente tem grandes resultados a ser atingido nos próximos 4 anos. A gente fala muito de renovação, a gente precisava muito de renovação, a gente pedia muito renovação. E ela veio. Mas tem que ter essa paciência de que saber, olha, não vai ser assim da noite pro dia que a gente vai conseguir tá entre os pódios da vida, os primeiros, em primeiro lugar. Sim. A gente vai estar ali, terceiro, segundo, mas é uma questão de paciência, né? Porque assim, a renovação, ela veio. Tá aí. Renovação, ela tá Acredite, queira, goste ou não, ela tá aí, ela foi feita. Sim. Né? Então é ter essa paciência para poder seguir aí e ter chances, vamos pensar em Los Angeles, por exemplo. Sim, a renovação tá aí e é o trabalho que vai garantir isso. E a gente precisa lembrar que ao mesmo tempo que a gente está trabalhando para fazer isso acontecer, as outras equipes também estão trabalhando. Ou seja, o nosso ritmo, a velocidade, ela tem que ser muito maior e mais efetivo taticamente, tecnicamente, para poder alcançar novos resultados. Mas eu sou muito fã do Bernardinho e eu tenho muita esperança com esse trabalho, porque eu já vi mudanças com esse retorno dele, né? Então acho que deixa tudo mais esperançoso. Eu só achei uma pena, realmente, nesse Mundial, essa queda de uma maneira antecipada. Acho que é um momento muito difícil, mas é mais uma história para ele contar da carreira dele e de como ele fez um momento muito difícil se tornar algo glorioso. Arthur, eu gostaria de ficar conversando aqui com você a noite inteira, entendeu? Só que o nosso tempo acabou, entendeu? Como que o pessoal te acha nas redes sociais? Tô lá no Instagram, Arthur Costa, _, aí completa Arthur Costa com TH, você me encontra lá. Em jogos do Master, com certeza. E nos jogos do Ibira Vôlei, que é a nossa equipe Master, é a equipe que o Sérgio faz parte, que às vezes ele vai pra jogar. E quando vai, às vezes também não joga, eu fico só tá presente. Mas eu sei que a resenha é garantida e é isso. Tá certo, então. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Sucesso aí junto com o Catado, junto com o Guarulhense, junto no Cindy Clube. Sucesso pra você cada vez mais. Vou aproveitar aqui pra gente finalizar. Por favor, gente, se inscreve no canal, que eu sempre esqueço de falar lá no começo. Se inscreve no canal, aciona o sininho de notificação para você receber todos os nossos conteúdos. Segue a gente lá no Fora de Quadra, @Fora de Quadra. A gente se vê então no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.